Pronto, já comecei a gravar. E basicamente nessa revisão a gente vai resolver todas essas questões aqui. E eu vou explicar o básico de autômatos. Como é o mais importante para a prova, eu acho que é uma boa vocês terem uma boa base para conseguirem fazer a prova, ok? Basicamente, o autômato eu não vou pegar tanto assim no formalismo dele, ok? Eu vou fazer mais na prática mesmo como é que você resolve um autômato, como no caso como é que você constrói um autômato. Basicamente só falando um pouco dos fundamentos aqui, dos conceitos fundamentais. O autômato ele é uma máquina de estados, assim, então ele é muito parecido com um grafo quando você vai construir ele. E aqui eu tenho dois estados. Normalmente a gente nomeia eles de Q é alguma coisa. Então aqui é o estado Q1 e aqui é o estado Q2. Então quando você está aqui, normalmente você está aqui por algum motivo. Vocês vão ver mais no futuro por que você tem estados diferentes e como que você vai construir os seus estados, tudo bem? Mas ele é muito parecido com um grafo, em que os estados são os nós, né, que são as bolinhas, e você basicamente tem uma ligação aqui de uma bolinha para outra. Isso aqui é basicamente a aresta, né? Então aqui você vai ter vários estados, onde você vai ter várias ligações entre esses estados. Que só um exemplo mesmo. Mas para que você vai utilizar um autômato? O autômato é uma máquina de estado reconhecedora, ou seja, ela vai reconhecer palavras. E o que são palavras? É muito parecido com a palavra que a gente usa mesmo do português. Você vai ter isso aqui eu esqueci o nome, mas é basicamente eu acho que é alfabeto o nome. Isso aqui é o seu alfabeto, que é basicamente os elementos que você vai poder usar para construir a sua palavra. Então aqui, ó, você tem A, B, né? Então a palavra que você vai poder construir só pode ter A ou B. Você pode construir isso aqui, mas você não pode construir isso daqui, porque o C ele não está no seu alfabeto. Então não faz sentido você colocar AB, ABC, porque não tem C, entendeu? Agora eu posso ter qualquer palavra que tenha só AB, porque o AB é o meu alfabeto, ok? E esse W aqui é a palavra. Nesse caso a gente está querendo construir o seguinte autômato, ó. O autômato que reconhece todas as palavras que pertencem ao meu alfabeto AB, e esse asterisco, se eu não estou enganado, é basicamente o que eu quis dizer aqui, que é tipo todas as possibilidades de construir uma palavra com AB, ok? Então eu quero reconhecer todas as palavras que são construídas com AB, tal que essa palavra tem tamanho 3. Ou seja, isso aqui eu vou construir um autômato que eu vou passar essa palavra aqui para esse autômato e o autômato vai retornar a verdadeiro, entendeu? Eu vou passar essa palavra aqui e ele também vai me retornar verdadeiro. Agora, se eu passar essa palavra, ele vai me retornar falso, porque essa palavra não tem tamanho 3, então ela não pode passar, ok? Se eu passar, por exemplo, essa palavra, ele também tem que me retornar falso, porque ele não tem tamanho 3, ela tem tamanho 4, então não pode. E se eu passar essa palavra, por exemplo, também tem que me retornar falso, porque essa palavra ela tem tamanho 3, só que ela utilizou uma letra, um elemento que não está no meu alfabeto, então eu não posso reconhecer essa palavra, tudo bem? Então isso aqui também é não reconhecido pelo autômato que eu vou construir, beleza? Só que isso aqui é só a questão. Quem vai construir o autômato sou eu, no caso são vocês.
que vão fazer a prova, né? E agora, como é que você constrói um autômato utilizando esses estados e essas ligações para reconhecer uma palavra como as do exemplo que eu acabei de passar? Primeiramente, ó, você vai ter a sua palavra. Eu vou colocar aqui um aba, por exemplo. Você vai ter aqui a sua palavra. E você vai ter, isso aqui é basicamente uma fita, ok? Você começa sempre no início da palavra, beleza? E no autômato, você sempre vai começar de algum estado. Normalmente a gente chama de Q0. Esse aqui, vocês veem que tem uma setinha para ele que não está saindo de nada, né? É porque isso indica que esse aqui é o estado inicial. Então, quando você começar aqui na sua fita a ler a sua palavra, você vai estar nesse estado Q0, beleza? E aí, dependendo do que você lê, você pode ir para outros estados, ok? Outra coisa que também é importante de falar, você também tem um estado que é o estado final. Às vezes a gente chama de QF, que é o F de final, né? Mas não precisa, pode ser qualquer nome que você queira dar. O que é o estado final? Se você terminar a sua palavra e você terminar em um estado final, um estado final é assim, é tipo, dois círculos para representar que é um estado final. Se você terminar a sua fita, você leu A, você leu aqui o A, aí depois você foi para o B, você leu B, depois você foi para o outro A, você leu A, e aí você terminou a sua fita e você terminou em algum estado final, isso quer dizer que essa palavra ela foi aceita, ok? Agora, se você leu toda a sua fita, mas você não terminou em um estado final, é porque ela foi rejeitada. O seu autômato ele não reconhece essa palavra. Na verdade, existem duas formas de não reconhecer. Uma delas é quando ele termina, você leu a fita toda e você termina em um estado que não é final. Por exemplo, se você terminasse aqui no Q0, que não é um estado final, então ele não iria reconhecer, beleza? E sim, um estado inicial pode ser um estado final, não tem nenhum problema. Mas normalmente, às vezes é bom colocar, só que normalmente não colocam. Mas você pode colocar assim se a questão você achar bom colocar, né? Não tem nenhum problema. Mas beleza. Esses estados, eles não aumentam o tamanho da palavra? Não aumenta. O estado não tem nada a ver com o tamanho da palavra, ok? O tamanho da palavra é realmente a palavra que já é dada para você. Mas tipo assim, você pode ter uma palavra de tamanho 2 que é reconhecido. Pronto, eu vou fazer um autômato aqui bem rapidinho, ok? Esse aqui, ó, é o autômato. Ó, eu estou colocando o estado inicial como final também. Esse aqui é um autômato que reconhece palavras de tamanho par, ok? E esse autômato vai reconhecer essa palavra e vai reconhecer, deixa eu ver se é par, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Vai reconhecer essa palavra também. Então são duas palavras que têm tamanho completamente diferente, mas que são reconhecidas pelo mesmo autômato, que é um autômato bem pequeno, inclusive, só de 2 estados. E se você tiver uma palavra que tem tamanho 1 bilhão, também vai ser reconhecida por esse autômato. Já eu explico um pouco mais sobre esse autômato e por que ele funciona. Na verdade, eu acho que é bom já falar sobre ele, porque ele é um autômato bem básico e ele explica bem
como que funciona o autômato, funcionamento básico mesmo. Olha, você tem dois estados, ok? Você começa nesse estado aqui, que é o Q1. Então, quando eu tenho, por exemplo, a palavra AB, A, eu vou começar nesse primeiro A, ok? Quando eu começo o primeiro A, na primeira letra, que é esse A, eu vou começar no estado Q1, que é o estado inicial, de acordo com essa setinha daqui, ok? E aí, essa aresta que eu tinha falado, eu esqueci de falar uma coisa, que ela vai ter uma entrada, ok? Então, essa aresta aqui, o que que ela quer dizer? Se eu estiver aqui no Q1 e na minha fita eu ler um A, então eu vou para o Q2. Agora, por exemplo, se eu estiver no Q1 e na minha fita eu ler um B, eu vou para o Q5. Entendeu? Então, eu tenho que colocar a entrada que vai ser consumida, digamos assim, para eu fazer essa troca de estado. Ok? Então, pronto. Aqui eu estou no A e eu estou no Q1. Se eu ler o A, para onde é que eu vou? Eu vou para o Q2. Então, beleza. Eu li o A e agora eu tô aqui no Q2. Ok? Agora eu passo para a próxima letra, que é o B. Quando eu estou aqui no Q2 e eu leio o B, eu volto para o Q1. Então eu li o B e estou no Q1. Aí se eu estiver no Q1, eu leio o A, eu volto para o Q2. Então eu li esse A, eu estava aqui no A, eu li esse A, o terceiro A, e voltei para o Q2. E no Q2, agora eu fui para esse último A. No Q2, se eu ler mais um A, eu volto de novo para o Q1. Então eu li esse A, voltei para o Q1 e agora eu estou aqui, no final da minha fita. Aqui não tem nada, né? Aqui é um nulo, né? Então aqui quando eu estou lendo o vazio, eu já termino o meu algoritmo, vamos dizer assim. E eu vou ver onde é que eu estou. Eu estou no Q1. E como o Q1 ele é um estado final, então essa palavra ela é aceita. Ok? E basicamente, qual que é a ideia desse autômato? Por que que ele funciona? E agora eu vou dar uma dica muito boa para vocês. Eu recomendo que vocês levem essa dica para o coração, ok? O autômato ele é uma máquina de estado. Ele não tem memória. Beleza? Então é importante que vocês sempre tentem colocar os estados como se fossem memórias, ok? Então assim, não vai fazendo o estado sem pensar. Tenta fazer tipo, eu vou criar esse estado vai representar não sei o que. Nesse caso aqui, por exemplo, eu não sei se vocês perceberam, mas esse Q1 ele representa tamanho par. E esse Q2 ele representa tamanho ímpar. Por exemplo, se eu tenho aqui essa palavra daqui, quando eu leio, eu começo no Q1, né? Porque quando eu começo no tamanho 0, né? E o 0 é par, então eu começo corretamente. Quando eu leio o A, eu vou para o Q2. No Q2 eu tenho um tamanho 1 e 1 é ímpar. Aí quando eu leio o B aqui, eu volto para o Q1, tamanho 2, par. Aí quando eu leio esse outro A, eu vou de novo para o Q2, tamanho 3, ímpar. Leio B, volto para o Q1, que é par, porque eu tenho tamanho 4 e 4 é par. Aí, mesma ideia, eu volto para o Q2, ímpar, porque é 5. E aqui no B, que é tamanho 6, eu volto para o Q1, que é par. Então, esses estados, eles têm significado. Eles funcionam como se fossem memórias. Apesar de o autômato não ter memória mesmo. Mas os estados podem ser usados como memória. Ok? Então, vocês tendo essa ideia em mente, é muito mais fácil de você criar os autômatos. Ok?
E é bom você ter umas dicas desse estilo, porque autômato não tem nenhum algoritmo para você fazer ele. Você vai fazendo realmente você fazendo o que parece ser bom no momento. E por isso que é muito bom vocês praticarem, porque se vocês não praticarem, vocês não vão ter noção do que é bom você fazer naquele momento, ok? Mas se vocês praticarem, vocês vão se acostumando com o que costuma funcionar e o que não costuma funcionar, ok? Eu acho que todo mundo entendeu o que é um autômato, como é que funciona, para que funciona, como faz o básico. Sim. Beleza. Essas questões são em maioria são bem fáceis. Tem uma ou outra aqui que é meio difícil, mas o início é bem facilzinho, então acho que já dá para fazer com vocês. Ó, aqui é uma palavra, qualquer palavra que tenha AB, não precisa ter AB, né? Ela é construída com AB, mas se for uma palavra toda de A, não tem problema, ok? É uma palavra construída com AB que tem tamanho 3. Aí assim, vamos lembrar aquela dica da memória, né? Nesse caso desse autômato daqui, o que seria uma boa métrica para eu usar na minha memória? Eu acho que o tamanho, né? Vocês concordam comigo? Que eu colocar memória na memória, digamos assim, entre aspas, né? O tamanho da minha palavra seria uma boa, porque a questão está pedindo exatamente sobre o tamanho. Então, acho que fazer a minha memória sendo tamanho seria uma boa. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Eu tenho aqui o meu estado inicial, que é o Q0. Ele vai representar tamanho 0, ok? E se ele ler um A ou um B, ele vai para o Q1. O que é o Q1? É tamanho 1. Faz sentido? Eu estou utilizando os estados como se fossem memórias. E se ele ler mais um A ou B, ele vai ter tamanho 2. Então ele vai para o Q2. Então aqui, ó, cada estado aqui tem um significado, que é o tamanho 0, tamanho 1, tamanho 2, ok? E se ele ler mais um A ou B, ele vai para o Q3, que o Q3 é o tamanho 3, ok? E agora, se eu estiver aqui no Q3 e eu ler qualquer outra coisa, a minha palavra não vai ser mais reconhecida. Porque, por exemplo, se eu estou aqui no ABB, isso aqui é reconhecido, porque tem tamanho 3. Mas se eu colocar qualquer outra coisa aqui, ó, qualquer outra coisa, ela não vai ser mais reconhecida, porque não vai ter tamanho 3. Então, o que eu faço? Eu só não coloco mais nenhuma aresta. Até porque eu esqueci de falar isso também. Eu tinha falado anteriormente que para uma palavra não ser reconhecida, existem dois casos. O primeiro caso é quando ela termina, você lê a palavra toda e você termina em algum estado que não é de aceitação, ok? O segundo caso é quando você não consegue terminar a fita, beleza? Porque, por exemplo, inclusive esse daqui já é o autômato final mesmo. Isso aqui é o estado final. Digamos que eu vou ler essa palavra daqui. Essa palavra não vai ser aceita, né? Porque ela não tem tamanho 3. Mas vamos processar ela aqui. Eu começo no Q0, aí eu leio esse A, eu vou para o Q1. Então eu estava no Q0 e agora, depois de ler o A, eu estou no Q1. Eu vou para o B. Leio o B, eu passo do Q1 para o Q2. E vou para a próxima, que é o A. Leio o A, eu estava aqui em Q2, vou para Q3, ok? E agora eu estou aqui no B. Quando eu vou ler esse B, para onde é que eu vou? Para lugar nenhum. Porque não tem... Porque ele já reconhece que aí é o estado final, né? Não é isso. Não é isso. Porque, tipo assim, eu posso ter um estado final que ele tem saída. O próprio autômato passado ele é desse jeito.
eu vou refazer aqui, ó. Eu tenho aqui o par, que é o final, né? E se ele ler qualquer coisa, ele vai para o Q1. Que se ler qualquer outra coisa, ele volta para o par. Você vê ó, aqui, tipo, se eu tenho um AB, eu começo aqui no Q0, eu leio A, eu vou aqui para o Q1, aí eu leio B, eu volto aqui para o Q0 e aqui eu estou no estado final. Mas eu ainda, quando eu vou ler esse A, eu ainda posso voltar para o Q1, mesmo eu estando no estado final. Então não é por causa disso, é porque ele não tem nenhuma saída para o B, entendeu? Tipo assim, se eu tivesse isso daqui, ó, eu tenho aqui no Q3 e eu tenho uma saída do B, se eu ler B, né? Se eu ler B, eu tenho uma saída pro Q4, por exemplo. Isso aqui tudo bem, eu ia conseguir ler o meu B e prosseguir. Só que eu não tenho isso. Eu não tenho essa saída. Se eu vir aqui pro Q3, eu morro no Q3, porque não tem nenhuma saída. Entendeu? Então esse é o segundo caso em que a palavra é rejeitada. Quando eu vou ler alguma letra e no estado que eu estou atualmente, eu não tenho nenhuma saída com essa letra. Nesse caso eu estou aqui no Q3 e eu não tenho nenhuma saída para o B. Então eu não consigo terminar a minha palavra. Então ela é rejeitada. Deu para entender? Deu sim. Boa. Pode só explicar de novo para mim anotar aqui, por favor. Beleza, Sim, beleza. a forma geral, não precisa explicar tudo do início. Como assim a forma geral? Assim, ela pode ser rejeitada no primeiro caso por isso e o segundo Ok, caso ok. quando não tem uma saída específica. Ó, o primeiro caso é quando eu leio a minha palavra toda. Ó, tipo, eu li esse A, depois eu li esse B, depois eu li esse A, depois eu li esse B. Terminei de ler a minha palavra inteira e quando eu tô lendo aqui, eu tô tipo mudando de estados, né? Eu tô caminhando aqui no autômato. E quando eu terminar aqui de ler a minha palavra toda, eu terminei em um estado que não é final. Por exemplo, se eu terminar aqui no Q1, então a minha palavra é rejeitada. Se eu tivesse, por exemplo, AB, o que ia acontecer? Eu ia começar no Q0, eu ia ler o A, ia ir para o Q1, ia ler o B, ia ir para o Q2. Nesse caso, deu errado, porque o Q2 não é estado final. Então, esse AB ele é rejeitado. Ok? Então, primeiro caso, termina em estado não final. Beleza? Segundo caso. Aí, Thiago, esse que é o primeiro é quando ele não lê a fita inteira ou é o outro que é quando não lê a fita inteira? Quando é o segundo caso, é quando não lê a fita inteira. Esse primeiro Ah, tá. é quando ele lê tudo, só que ele termina em algum estado que não é final. Eu vou escrever aqui um pouquinho melhor para ficar mais, se vocês quiserem copiar, né? Tirar print. Primeiro caso, eu vou colocar aqui, ó, não é aceito. Tá aqui. Primeiro caso, leu a palavra toda, mas terminou em estado não final. Qualquer estado que não seja final, ok? E o segundo caso é o seguinte: é quando ele não conseguiu ler a palavra toda. Por que ele não conseguiu ler a palavra toda? Porque
Eu acho que é mais fácil escrever ao invés de ficar desenhando aqui, né? Mas tudo bem. Porque em algum estado não tinha saída para a entrada atual. Se você não entender essa parte, é basicamente, ó, eu tô aqui no... Pronto, eu vou fazer esse autômato aqui, ó. Essa palavra vai ser aceita? Não. Por quê? Porque eu comecei aqui no A, eu comecei no Q0, eu leio A, e se eu tô aqui no Q0 e eu leio A, para onde é que eu vou? Para lugar nenhum, porque não tem saída com A. Tipo, eu tô aqui no Q0, eu leio A, eu vou pra não sei o que. Não tem isso. Ó, desse jeito aqui. Não tem saída. Então ele não conseguiu ler a palavra toda, porque em algum estado, nesse Q0 no caso, não tinha saída para a entrada atual, que é esse A. Ok? Deu pra entender? Deu pra entender. Pronto, valeu. Aí no caso ele não conseguiu sair porque o estado inicial já era o A e ele, tipo assim, a palavra é do tamanho 1. Então, quem constrói o autômato é você. Então ele não conseguiu sair porque você não quis que ele saísse. Às vezes é bom você fazer isso. Nesse caso daqui, ó. Essa palavra aqui, esse autômato no caso, ele reconhece toda palavra que tem tamanho 3. Você concorda comigo que se ela passar de tamanho 3, você nunca vai reconhecer? Tipo, tem tamanho 4, não reconhece. Tamanho 5 não reconhece. Tamanho 6 não reconhece. Tudo que é acima de 3 você não vai reconhecer. Então se você chegou aqui no 3, não faz sentido você sair do 3. Porque você nunca vai mais reconhecer nenhuma outra palavra além disso, entendeu? Então você constrói esse autômato nessa base. Nessa ideia de que não faz sentido você sair do 3. Entendi. Pronto. Se vocês quiserem tirar print, deixa eu só colocar aqui. Podem tirar dessa parte aqui. É os casos em que não é aceito as palavras. E quando é aceito é muito mais simples. É porque você leu toda a palavra e você terminou em um estado final. Ok? Isso aqui foi a questão 1. Valeu. Eu vou deixar aqui. Já é a questão 1. Essa aqui é a questão 1. Tá feita já. Vai, só isso. É só isso. Não, é o item A da questão 1, Robson. Sim, é verdade. É o item aqui. Esqueci que era de item. Pronto, essa aqui é a questão 1, item A. Ok? Agora para o item B. Vai ser um autômato completamente diferente, ok? Na verdade não, porque é quase igual. Mas você vai ter que construir outro autômato. Você vai fazer um autômato que reconhece todas as palavras construídas com AB, tal que essa palavra tem tamanho maior que 3. Então aqui é tamanho exatamente igual a 3, aqui é maior do que 3, ok? Então 3 você não reconhece, 2 não reconhece, 0 não reconhece. Isso aqui é importante porque às vezes, em algumas questões, uma palavra vazia ela vai ser reconhecida. Então o seu estado inicial ele vai ser estado final obrigatoriamente, ok? Então é importante você saber disso, você pensar nisso. Tipo assim, todo autômato, um autômato que reconhece uma palavra de tamanho menor que 3, tamanho 0 vai ser reconhecido, por exemplo, ok? Nesse caso é maior do que 3, então não tem essa necessidade, porque 0 não vai ser reconhecido. 4 vai ser, 5 vai ser, 1 milhão vai ser, tudo que é maior que 3 vai ser reconhecido, beleza? Mas vai ser muito parecido com esse autômato daqui.
eu acho que a gente até consegue só copiar ele, né? E só fazer umas pequenas alterações. Eu só não gostei desse círculo aqui. Não consigo fazer dois círculos bonitos. Quer dizer, não sei se aqui vai ser... Não, aqui não vai ser final, porque aqui é tamanho 3, né? E tamanho 3 não é reconhecido. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer mais um estado, que vai ser, digamos aqui, o Q4, que aqui vai ser tamanho 4. Você poderia fazer isso, né? Aí se ele ler mais uma, e aqui vai ter que ser final, né? Se ele ler mais uma, ele vai para o Q5, que aqui é tamanho 5, então também vai ser reconhecido. Vai ser final, né? E se ele ler mais uma, ele vai para o Q6, que também é reconhecido. Mas aí você vai fazer infinitos estados, não é muito bom, né? Então o que eu recomendo nessa questão? Você fazer aqui o Q4, e esse Q4 ele vai ser maior do que 3. Tudo que é maior do que 3 vai estar nesse Q4, ok? E ele obviamente vai ser final, porque ele é exatamente o que a gente quer, maior do que 3. Mas é o seguinte, digamos que a gente está lendo aqui uma palavra, eu li aqui o A, fui para o Q1, li esse A, fui para o Q2, li esse B, fui para o Q3, li esse A, fui para o Q4. Se eu ler esse A, aqui, nesse ponto aqui, eu já estava maior do que 3, né? No Q4. Quando eu li esse A, vocês concordam que eu continuei no maior do que 3? Então eu continuei no Q4. Ou seja, se eu ler um A, eu continuo no Q4. E também se eu ler o B, eu vou ainda estar maior que 3, então eu continuo no Q4. E sim, você pode fazer isso. Se você está em algum estado aqui, se você ler qualquer coisa, você pode continuar nesse estado. Não tem nenhum problema não. Ok? Foi isso que eu fiz aqui. E aí, para atribuir isso, eu só preciso colocar essa seta voltando pro mesmo estado. Exatamente. É só tipo fazer Ok. ele saindo e indo para ele mesmo. Beleza? E essa é a questão B. Ok? A questão C. Mas aí, Thiago, esse estado sempre vai ser o meu estado final, então, quando eu uso esse exemplo? Como assim? Tem como tu... É porque, digamos que eu tô com a palavra de tamanho 5, né? Sim. Aí ela começa lá do Q0, aí vem, aí no 4 ela vai pegar, tipo, a palavra 4 e a 5, e aí ela vai finalizar no 4. Isso. Seria isso? Sim. Porque, então ele, querendo ou não querendo, vai ser o estado final. Isso, porque lembrando que esse Q4 ele não é tamanho 4. Tipo assim, o Maior é que maior que 3, né? 3. Aqui é 0, aqui é 1, 2, 3 e aqui maior do que 3. Então, se você tiver uma palavra de 1 bilhão, a bilionésima letra vai estar aqui no Q4, porque é maior que 3. Ok? Ok. Então, tipo, eu venho aqui no Q1, Q2, Q3, Q4 e fico voltando para ele infinitamente. Até porque faz sentido, porque a questão aqui é maior que 3. Então, se for até 1 bilhão, é maior que 3. Então, faz sentido eu continuar nesse estado. Beleza, vamos ver a questão C, que é prefixo AA. Prefixo é o que vem no início, ok? Então, basicamente, e eu acho essa parte importante, você sempre, quando você lê uma questão desse estilo, você vai e você pensa, tipo, essa palavra aqui vai ser aceita, essa aqui não vai ser aceita, entendeu?
tenta entender o que a questão realmente está pedindo de verdade. Essa palavra aqui, ela vai ser aceita, porque o prefixo é AA. Essa palavra vai ser aceita porque o prefixo dela é AA, ok? O que vem depois não importa. O tamanho também não importa. Então, tipo, isso aqui é aceito, porque o prefixo é AA. Agora, essa palavra daqui não vai ser aceita. Por quê? Porque o prefixo não é AA, é AB. Essa palavra... Oi, Thiago. Oi. Se o tamanho não importa, eu podia fazer só Q0, Q1 e Q2. E aí no Q2 eu volto pro próprio Q2 igual ao item B. Aí o Q0 seria A e o Q1 A também. E o Q3 para voltar para ele mesmo A e B. Ou A, sei lá. Tu pode repetir? Eu vou construindo aqui. Não, pode fazer. Ok. Tá de boa. Mas tipo assim, eu acho... Eu não sei se eu entendi certo, mas eu acho que tem um pequeno probleminha aí. Mas talvez eu tenha entendido errado, não lembro. Mas vamos lá, eu vou fazendo aqui. Mas ok, acho que deu pra entender que é só tipo você ter um AA que já não tem problema. Então obviamente você vai ter poucos estados, né? Porque tipo, o que vem depois é que nem essa parte daqui. Tipo, o que vem depois não importa. Então você volta pra ele mesmo, né? Mas tentem sempre pensar o que a questão está falando que é obrigatório. Nesse caso é o AA. Então o que a gente vai fazer? Esse Q0 é a primeira letra, né? Tipo, é o início mesmo. Então a primeira letra vai ser essa entrada daqui. E vocês concordam comigo que essa primeira letra, ela obrigatoriamente tem que ser um A? Sim. Pronto, então tipo assim, eu não vou fazer isso daqui, porque aqui eu estou conseguindo ler o B, que não é o que eu quero. Eu vou fazer só isso aqui. Eu vou ler só o A, ok? Então se eu começar com B, isso aqui ó, já vai dar errado, porque eu vou estar aqui no Q0 e eu vou ler um B. Se eu estou no Q0 e eu ler um B, para onde é que eu vou? Para lugar nenhum, porque não tem B, saindo do Q0, ok? Então eu coloco só um A aqui. E aqui eu vou para o Q1. Aí do Q1 eu só leio A, mesma ideia. Porque eu não posso ter AB. Eu só posso ter AA. E se eu ler o A, eu vou aqui no Q2. E do Q2 eu já fiz tudo o que eu precisava fazer, né? Porque eu já tenho o meu prefixo AA. Então aqui do Q2 eu posso dizer que é um estado final, que a minha palavra já vai ser aceita aqui. E tudo que eu ler para frente não importa, então eu coloco voltando para ele mesmo, coloco um AB. Tudo que ele lê não importa. Então esse aqui é o autômato final, o autômato correto, né? Foi desse jeito que tu falou? Foi exatamente assim. Perfeito, desse jeito mesmo. Vou colocar essa parte em outra página. Depois vou até colocar o que é aceito também. Agora questão D. A questão D, ela tem como sufixo eu acho que é no final. Não acho que não faz sentido estar no meio, né? Tenho quase certeza que é no final. A ou BB. Então aqui, ó. Essa aqui eu acho que já é um pouquinho mais difícil, viu? Ela seria muito fácil se você tivesse fazendo com um autômato não determinístico. Vou até explicar isso aqui também para quem não viu as aulas. Isso aqui que a gente está fazendo, né, construindo, é um autômato. Vou escrever aqui.
É um autômato finito. Por que ele é finito? Porque tem estados finitos, né? Ele não vai ser infinito. Autômato finito determinístico, que é chamado de AFD, ou acho que é PDA. Não é PDA não. Esqueci como é em inglês, mas enfim. É um AFD em português. Por que ele é determinístico? Porque em todo estado que você tiver, se você tiver uma entrada, você sabe com certeza absoluta para onde que você vai. Então, por exemplo, se eu estou aqui no Q0 e eu recebo um A, para onde é que eu vou? Para o Q1. Se eu estou aqui no Q1 e eu recebo um A, para onde é que eu vou? Para o Q2. Se eu estou no Q2 e eu leio um B, para onde é que eu vou? De novo para o Q2. Então, sempre que eu estou em algum estado e eu leio alguma entrada, eu sei com absoluta certeza para onde eu vou. Um autômato finito não determinístico, que é o AFND, acho que é só AFN que fala, só um AFN, não determinístico, né? Só um N. Vou dar um exemplo. Eu estou aqui no Q0, que é o meu estado inicial. Se eu ler um A, eu posso ir aqui para o Q1 e eu posso ir aqui para o Q2. Isso aqui é um autômato finito não determinístico. Porque se eu estou no Q0 e eu leio um A, para onde é que eu vou? Não sei, eu posso ir para o Q1 ou eu posso ir para o Q2. Então, basicamente, eu vou ter um conjunto de estados para onde eu posso ir. Isso aqui eu estou falando um pouco mais do formalismo de autômato. Isso aqui é mais digamos, a implementação mesmo. Porque no código eu vou ter meio que uma função que, tipo, se eu estou nesse estado e eu leio tal entrada, eu vou para tal autômato, para tal estado, quer dizer. Quando é um determinístico, eu vou ter só um estado. Quando é um não determinístico, eu vou ter um conjunto de estados, tipo aqui, ok? E eu digo que seria muito fácil se fosse não determinístico, porque eu ia fazer simplesmente o seguinte, ó. Eu ia ter o Q0, aí o que eu ler antes não importa. Então, se eu ler um A ou B, eu fico no Q0. Agora, se eu ler um A, eu vou aqui para o Q1. Se eu ler outro A, eu vou aqui para o Q2. E se eu ler mais um A, eu vou aqui para o Q3, que é o estado final. E se eu ler um B, eu posso ir aqui para o Q4. Se eu ler outro B, eu posso ir aqui para o Q5. Então, por exemplo, AB, 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 A. Se eu tô, pronto, ó, eu tô aqui no Q0, né? Li o A, li o B, li o A, li o B, li o A de novo, li o B de novo, li o A, li o A, li o A. Terminando em Q3, que é o estado final, então é reconhecido. Isso aqui é um não determinístico, porque aqui no Q0, se eu ler um A, eu posso ir para o Q0 de novo, ou eu posso ir para o Q1. Se eu ler um B, eu posso ir para o Q0, ou eu posso ir para o Q4. Então ele é não determinístico. Seria só isso daqui, se fosse não determinístico. Determinístico vai ficar bem maior. Eu vou fazer aqui, ok? Mas eu vou colocar um pouquinho aqui embaixo, que vai ser um pouco mais complicado. Eu estou aqui no Q0. Eu vou fazer os seguintes estados, lembrando aquela estratégia de tentar usar a memória, ok? Esse Q1, eu vou dizer que ele é um A. O Q2, ele vai ser 2 As. E o Q3, ele vai ser 3 As, ok? Então, obviamente, o Q3 ele é final. Beleza? E aqui eu vou fazer Q4,
que vai ser 1B, e Q5, que vai ser 2Bs. Então o Q5 vai ser final. Lembrando que você pode ter infinitos não, né? Porque é um autômato finito. Mas você pode ter N estados finais. Não precisa ser só um, não. Pode ser 2, 3, 10, não importa. Ok? Aqui eu tenho 2 e não tem nenhum problema. Mas bora lá. Aí fazendo aquilo, né, que eu disse que é bom, né? Tipo, um A, B. Isso aqui vai ser aceito, porque termina com BB. Isso aqui vai ser rejeitado, porque não termina com BB nem com A. Deixa eu ver. Esse aqui vai ser aceito. Esse aqui vai ser aceito porque termina com BB. O que importa é sempre o final, ok? Esse aqui não vai ser aceito, por exemplo. Mas no caso não seria um ou outro? Ah, tá, entendi. Nada não, Thiago. Beleza. É, tipo, sempre aqui é um ou outro, né? Aqui o A, os 3 As, aqui os 2 Bs, enfim. Então, tipo assim, a minha estratégia vai ser o seguinte. Eu sempre vou tentando lembrar o último, digamos, estado que eu estou. Então, por exemplo, aqui quando eu leio esse, eu tenho um A. Quando eu tenho esse, eu tenho 2 As. Quando eu tenho esse, eu ignoro esse 2A e eu vou para 1B. Quando eu tenho esse, eu vou para 2B. E aqui, o 2B é o Q5, então ele é aceito. Ok? Aqui, por exemplo, eu tenho um A, 2 As, aí eu ignoro 2 As. Eu vou para 1B, 2B, que é esse aqui, e 1A. 1A é esse daqui, não é final, então é rejeitado. Essa é a minha ideia, ok? Sempre vai pensando no mais recente. Até porque ele quer o final, né? Então é uma boa você ir pensando no mais recente. Porque quando você terminar a fita, você vai ter o final, que é o mais recente. Então, se eu estou aqui no Q0, que é o início, e eu leio um A, eu vou para o Q1. Se eu leio um B, eu tenho um B. Eu vou até colocar aqui só para ficar mais claro, né? Ok? Se eu estou no Q1, se eu tenho um A e eu leio outro A, eu vou ter 2 As. Mas se eu estou no Q1, que eu tenho um A e eu leio um B, eu ignoro os As e vou aqui pro 1B, ok? Então tipo, eu poderia ter por vários As aqui, ó, vários As. Se eu ler um B, eu ignoro e vou pro B, porque o que importa é o final, ok? E digamos aqui no Q2, se eu ler mais um A, eu vou para o 3A. Só que se eu ler B, eu vou para o 1B, ok? E no Q3 é o seguinte, ó. Digamos que eu tô aqui, ó. Aqui eu tô com um A, 2 As, 3 As e aqui é 4A, né? Só que vocês concordam que se eu tenho aqui os 4 As, eu também tenho os 3 As? Então se eu tiver tipo vários As, se eu tiver tipo 20 As, eu vou ter os 3 As aqui no final. Então se eu estou no Q3 e eu leio mais um A, faz sentido eu continuar no Q3. Porque eu vou continuar tendo os meus 3 As no final. Ok? Só que se eu leio B, eu ignoro os As e eu vou para Q4, que é o do B, né? E é isso. Agora, eu já fiz pro Q0, Q1, Q2, Q3. Agora começar do Q4. Se eu estou no Q4, que é um B, e eu leio mais um B, eu vou para 2B. Só que se eu estou no Q4 e eu leio um A, eu ignoro os Bs e vou para um A. Desse jeito aqui. No Q5, mesma ideia do Q3. Se eu tenho 20 Bs, eu tenho 2B no final. Então eu vou para ele mesmo. Só que se eu leio um A, eu volto aqui para o Q1, se eu ler A.
E pronto, esse aqui é o autômato, ficou muito feio, mas essa é a resposta. E agora dando um exemplo aqui. Pronto, esse daqui. Eu vou fazer um pouco rápido porque ela é bem longa, então não vou fazer tanta coisa não, ok? Eu tenho esse A. Amigo, eu não entendi nada. Então, você entendeu como que esses estados funcionam com memórias? Mais ou menos. Deu pra entender? Tipo assim, se eu tô no Eu Q1, acho que quando tu estiver fazendo a palavra, eu acho que eu consigo entender com pronto, as saídas. vamos lá. Então eu vou fazer a palavra um pouco mais lento. Ó, eu começo aqui no Q0, né? Eu vou até, ó, colocar a palavra um pouco maior. Pronto. Eu tenho essa palavra aqui. Ela vai ser aceita, né? Porque ela termina com BB. Então ela é para ser aceita. Bora lá. No início aqui, ó, no vazio, vou colocar assim, no vazio, eu tô no Q0, ok? Eu vou colocar só a letra aqui, ok? Eu tô no Q0. Quando eu leio A, para onde é que eu vou? Pro Q1. Pro Q1 aqui. O que que o Q1 significa? Significa que eu tenho um A. E faz sentido, porque eu acabei de ler um A. Então, tipo, no meu final da minha palavra, eu tenho um A. É isso que eu estou dizendo, ok? Agora, eu estou no Q1. Eu leio mais um A, eu vou para o Q2. E o que o Q2 está significando? Significa que eu tenho dois As. O que faz sentido, porque aqui, ó, eu não tenho dois As no final da minha palavra, que eu acabei de ler, né? É o que eu estou querendo dizer. E no Q2, se eu ler mais um A, eu vou para o Q3. O que é o Q3? É 3 As. Porque aqui na minha palavra, no final dela, eu tenho 3 As. Que é o que eu tenho realmente. Lembrando que esse resto aqui eu ainda não li. Eu não sei o que tem depois. Mas pelo que eu li, o final tem 3 As. Ok? Agora. Ok, Thiago, entendi. Boa. No Q3, eu vou ler um B. No B, eu vou aqui para o Q4. E o que o Q4 significa? Significa que eu tenho um B no final da minha palavra. E realmente, no final da minha palavra aqui que eu li, eu tenho um B. Porque os As aí não importa, porque não está no final. O que está no final é um B. Ok? No Q4, se eu ler mais um B, eu vou para o Q5, que é 2B. E realmente aqui no final eu tenho 2B. Agora no Q5, se eu ler mais um A, eu volto aqui para o Q1, que é um A. E realmente, se você ver a palavra toda que eu li aqui, o final dela tem só um A. O resto que eu li não importa, o que importa é só o final. E agora se eu ler mais um B, eu tô aqui no 1, né? Se eu ler um B, eu vou aqui para o Q4. E se eu ler mais um B, eu vou aqui para o Q5, que é o estado final. Então essa palavra ela é aceita. E por que ela é aceita? Porque o Q5 significa 2B. E aqui no final eu tenho 2B. Deu para entender? E vocês conseguem ver, ó, que esse aqui é o autômato determinístico. O não determinístico é muito mais fácil. É bem menos estado, bem menos aresta. E no geral é isso. Você tem o seguinte, ó. Você tem o autômato finito determinístico, que é o AFD. Você tem o não determinístico, que é o AFN. E você também tem o autômato finito não determinístico com movimentos vazios. Ok? Todos eles
são iguais. Em qual sentido? No sentido de que se uma palavra ela é reconhecida pelo AFD, ela também vai ser reconhecida pelo AFN e pelo AFN com movimento vazio. Tipo, o poder delas é o mesmo poder. Elas reconhecem as mesmas palavras. Só que essa daqui é mais complicada de fazer. Essa aqui é um pouco mais fácil. Essa aqui é a mais fácil de todas. Então, normalmente o que você faz assim? Se você está trabalhando com um problema muito complexo, você faz uma dessa aqui, o não determinístico com movimento vazio. Você usa um algoritmo para você passar dessa aqui para essa aqui e outro para passar dessa aqui para essa aqui. Até porque essa daqui é muito mais fácil de ser computada, de você fazer um programa mesmo para trabalhar com ela. Então normalmente você faz na mão o mais simples de fazer humanamente, você passa para o FD, que é o mais simples de você fazer do computador trabalhar, ok? Na prova eu não lembro se costuma cair essa daqui, mas a FD e a FN costuma cair sim. Então é bom vocês saberem pelo menos essas duas, ok? Eu acho que na minha prova não caiu com movimento vazio, mas eu acho que determinista e não determinista caiu. E na lista também tem o não determinista, não estou enganado. Então beleza, fizemos essas quatro aqui. Essa daqui é bem simples. É só tipo assim. Se você tem isso daqui, ela é aceita porque o tamanho é 3. Se você tem isso daqui, ela é aceita porque o tamanho é 6. Se você tem isso daqui, também é aceita porque o tamanho é 9. Tudo múltiplo de 3, entendeu? Agora, se você tem isso daqui, você já não vai mais aceitar, porque é tamanho 10 e 10 não é múltiplo de 3. Ok? Então você aceita as palavras que tem tamanho múltiplo de 3. Aí de novo, o que é uma boa ideia para você usar de memória? O tamanho. Porque é o que a nossa questão está pedindo. Então Q0 vai ser tamanho 0, entre aspas. Depois eu vou explicar um pouco melhor. O Q1 vai ser... Isso aqui é AB, inclusive, deixa eu ver aqui. É AB. O Q1 é, entre aspas, tamanho 1, ok? Entre aspas. O Q2 é tamanho 2, entre aspas. Mas por que eu estou usando entre aspas? Porque o que importa não é o tamanho dele, o tamanho da palavra. O que importa é o resto do tamanho da divisão por 3. Então, tipo assim, se eu tenho 12 de tamanho, o que importa não é esse 12. O que importa é 12 dividido por 3, que é igual a 0. Como o restante aqui é 0, quer dizer, isso aqui é o restante, ok? Tipo, isso aqui é igual a 4, e o que sobra? 0. O que importa é esse restante aqui. Como o restante é 0, 12 vai ser aceito, ok? Mas se eu fizer com 13, 13 vai ser igual a 4 e o resto é 1. Como o resto aqui não é 0, então o 13 não vai ser aceito, ok? Então aqui é uma boa você colocar o resto da divisão por 3, ok? Então você vai ter 3 estados, porque quando você tem um número e você divide ele por 3, você tem 3 possibilidades: 0, 1 ou 2, ok? Agora, se você tivesse uma questão que pedisse as palavras de tamanho divisível múltiplo, né? Múltiplo de 11, por exemplo, você sabe que você ia fazer 11 estados: 1 para 0, 1 para 1, 2, 3, 4, até 11.
até 10, quer dizer. Porque 11, né, quando você tem 11 dividido por 11, é resto zero. Ok? Então você fazer do 0 até o 10. Como aqui é 3, é do 0 até o 2. Ok? E agora, se você tem um 0 dividido por 3, aqui é 0, né? O resto é 0. Então você está aqui no Q0. Você acrescentou 1, você tem resto 1. Você acrescentou mais 1, você tem resto 2. Mas se você acrescentar mais 1, você tem resto 0. Porque 3 dividido por 3 é resto 0. Então você está aqui no resto 2, adicionou mais 1, você volta para o resto 0. Ok? E aí você está aqui no resto 0. Acrescentou mais 1, 1, resto 1. Acrescentou mais 1, resto 2. Acrescentou mais 1, resto 0. Aí acrescentou mais 1, resto 1, entendeu? Você vai sempre tipo nesse círculo aqui, esse triângulo de 0, depois 1, depois 2, depois 0, depois 1, depois 2 e por aí vai. E o que a questão quer mesmo? Múltiplo de 3. Ou seja, ela quer as palavras de tamanho que se você dividir por 3, o resto vai ser 0. Ou seja, o final é esse que é 0. Deu para entender? Tranquilo essa? Tiago, você pode colocar uma palavra Pronto. e fazendo, tipo, desenhando que nem a outra? Vai falar aí uma palavra qualquer? Ai, amigo, não sei. Qualquer uma que É, A, 3A, vai. pode ser. B, D, A, A, B, B. B, B. Pronto. Então bora lá. A gente está aqui no Q0, né? Q0. Leu A, foi pro Q1. Leu A, foi pro Q2. Leu A, foi pro Q3. Pro Q0, quer dizer, pro Q0. Voltou aqui pro Q0. Leu B, foi pro Q1. Leu A, foi pro Q2. E leu B, foi pro Q0 e leu esse outro B. É assim mesmo, né? E aí não funcionou, né? Que a palavra não era muito. Aí você terminou aqui no Q1. Ó, você tem 3, 4, 5, 6, 7. É porque eu comecei aqui bem em cima do A. Mas, tipo, esse Q0 foi antes de ler esse A. Esse Q1 foi antes de ler esse A. Esse 0 foi antes de ler esse B. Depois de ler esse B, no final da fita você tinha um Q1. Então não deu certo. Porque essa palavra tem tamanho 7. E 7 não é múltiplo de 3. Mas agora, se eu colocasse no final aqui um A e um B, por exemplo, aqui ia ir para 2, aqui ia ir para 0. E aí sim era aceito, porque aqui já é tamanho 9. Ok? Ok. Eu não vou fazer essas últimas questões aqui. Se vocês quiserem que eu faça alguma delas, eu faço. Mas agora eu vou fazer outra questão que eu acho muito bom vocês aprenderem a fazer. Porque é uma questão que caiu na minha prova e caiu, acho que, em várias provas passadas. Eu acho que o Senese gosta bastante dessa questão aqui. Então é muito bom vocês aprenderem. Que é o seguinte. Reconhece todas as palavras compostas por 0 e 1, tal que
0 é um binário múltiplo de algum número, ok? Múltiplo de 3, por exemplo. Mas na minha questão, na minha prova, por exemplo, caiu 5. Eu vou colocar 4 aqui. Vou ensinar como é que faz questão nesse estilo, porque eu acho que você gosta bastante de questão assim. É o seguinte, essa palavra vai ser um número binário, porque é composto de 0 e 1, né? Então, esse aqui é um exemplo de palavra que vai ser computada pelo autômato que você vai construir. E como é que você... E é muito parecido com aquela de antes, aquela que a gente acabou de fazer, porque essa aqui também é múltiplo. Ó, múltiplo de 3. A diferença é o seguinte, aqui é o tamanho da palavra, aqui é o número em si em binário. Então, por exemplo, se eu tenho essa palavra daqui, o tamanho dela é 5. Só que o valor dela, quanto que é em binário? Deixa eu ver. É 16 mais 4. O valor dela é 20. Porque ela está em binário, entendeu? Então essa palavra, ela não vai ser reconhecida. Quer dizer, ela vai ser reconhecida porque 20 é múltiplo de 4. Entendeu? Então você tem que fazer um autômato que reconhece essa palavra, porque ela é múltiplo de 4. Mas se fosse múltiplo de 3, aí não ia ser reconhecido. Ele gosta muito de questão assim, então é bom que vocês aprendam esse tipo de questão. Aí como é que você vai começar? Aqui você tem 3 estados. Por quê? Porque é múltiplo de 3. E quando você divide por 3, você vai ter 3 opções, 0, 1 e 2, né? Aqui, mesma ideia. Quando você divide algum número por 4, você pode ter 4 restos possíveis. 0, 1, 2 e 3. Porque se for 4, ele já vai ser... já não vai ter esse resto, né? Vai ser resto 0. Ok? Então você vai fazer no início 4 estados. O resto 0, o resto 1, o resto 2 e o resto 3. Na minha prova foi múltiplo de 5, então foi 5 estados. Ok? E você vai fazer o seguinte, questão assim não é tão difícil porque é um algoritmo mesmo. Dá pra você fazer meio que no automático. Se você tem resto 0, por exemplo, você tem aqui o 0. Concorda comigo que 0 é resto 0? Sim, né? E você pega mais um 0. O resto dele, desse número aqui, vai continuar sendo 0. Eu vou dar um exemplo um pouco melhor. Pronto, eu estou aqui nesse 10100, que é o 20. Isso aqui é resto 0, né? Resto 0. Se eu acrescentar mais um 0 aqui, o que eu vou ter agora? Deixa eu ver aqui. Eu vou ter 32 mais 8, 40. Eu vou ter 40. Ou seja, eu tinha resto 0, eu acrescentei mais um 0 e eu continuei com o resto 0. Foi isso que eu fiz. Eu tenho um resto 0, coloquei mais um 0, continuo no resto 0. E se eu acrescentar aqui mais um 0, eu sei que eu vou continuar no resto 0.
E se eu colocar mais um 0, eu continuo no resto 0. Ok? Por que eu sei disso? Porque eu testei uma vez. Se eu testei uma vez, eu sei que isso é uma regra, tipo, sempre vai dar certo. Ok? Agora, se eu tenho aqui resto 0, como é que é 4 em binário? É 1, 0, 0. Pronto, isso aqui é 4, isso aqui é resto 0. Se eu tenho aqui resto 0 e eu acrescento 1, quanto é que eu vou ter o resto? Isso aqui é 1, 2, 4, 8, isso aqui é 9. E 9 é resto 1. Porque 9 dividido por 4 é 2 e sobra 1. É resto 1, ok? Ou seja, se eu estou aqui no resto 0, que era esse 1, 0, 0 aqui, e eu acrescento 1, eu vou passar para resto 1. Ok? E vocês podem testar com qualquer exemplo que vocês tiverem. Se vocês tiverem, por exemplo, isso aqui é resto 0, eu acho, né? Não, acho que é assim. 1, 2, 4, 4 mais... Pronto, isso aqui é resto 0. Se eu colocar 1, quanto é que eu vou ter? Ó? 1 mais 8 mais 32. Isso aqui é 41. Resto 1. Entendeu? Então, você está no resto 0, acrescentou esse 1, você vai sempre para resto 1. E eu já fiz do resto 0. Agora você vai fazer do resto 1, do resto 2 e do resto 3. Você vai testando. Você coloca algum número que você sabe que é resto 1. O próprio 1, né? O 1 já é resto 1. Você acrescenta um 0, você vê para onde que ele vai. Depois você acrescenta 1, você vê para onde que ele vai. Vamos fazer aqui, ó. Aqui é 1, colocou 0, ficou 2. Ficou 2. E 2 é resto 2. Ou seja, você está no resto 1, acrescentou 0, foi para o resto 2. E se você estiver no resto 1 e acrescentar 1? Aqui foi para o 3. Então, se você estava no resto 1 e acrescentou 1, você vai para o resto 3. Desse jeito. Já fiz do 0, já fiz do 1. Vou fazer 2 aqui. Qual o número que eu sei que é resto 2? O próprio 2, né? 1, 0. Se eu acrescentar o 0, eu vou ter aqui 4, que eu sei que é resto 0. Então, eu coloco aqui, ó, eu tinha resto 2, acrescentei um 0, fui para o resto 0, ok? Se eu tinha resto 2 e acrescentei 1, para onde é que eu vou? Isso aqui é 5. 5 dividido por 4 é 1 e sobra 1. Então isso aqui é resto 1. Ou seja, se eu estava no resto 2 e acrescentei 1, eu vou para o resto 1. Agora, digamos que eu tenho resto 3. Qual que é o número binário que tem resto 3 quando dividido por 4? O próprio 3, né? É o mais simples de fazer. 1, 0, 1. Se eu colocar um 0 aqui, isso aqui vai ser 2 mais 8, 10. E 10 dividido por 4 dá 2 e resta 2. Ou seja, eu estava aqui no resto 3. Acrescentei o 0, passei para o resto 2. E se eu estava aqui no resto 3 e acrescentei 1, eu vou... Deixa eu ver quanto que é isso. É 1. É o 10 aqui mais 1, né? É 11. E 11 é resto 3. Então,
eu vou para ele mesmo. Ok? E é isso. Esse aqui é o nosso autômato que reconhece binários múltiplos de 4. Mas do 3 ele não pode ir pro estado Q0? Não, Por quê? porque a gente testou. Tudo que eu fiz aqui foi testando. Eu testei uma vez e eu sei que sempre vai ser verdade. Eu não vou provar aqui, né? Porque isso ia ser meio complicado. Mas eu sei que se eu testar uma vez e der certo, sempre vai dar certo. Então, tipo assim, se eu tava aqui no Q3, eu coloquei aqui um número que é resto 3, né? Tipo, o próprio 3, né? Porque 3 dividido por 4 é resto 3. E eu coloquei mais um 0. E eu vi que esse número é resto 2. Então eu sei que sempre que eu estiver no resto 3 e eu acrescentar um 0, eu vou para o resto 2. Isso vai ser verdade sempre. E eu sei que sempre que eu estiver no resto 3 e eu acrescentar 1, eu vou continuar no resto 3. Por quê? Porque eu testei uma vez e esse foi o resultado. Então eu sei que sempre vai ser verdade. Entendi. Okay? E se vocês duvidarem, vamos testar. Eu espero ter feito tudo certinho, porque imagina só o teste dar errado. Vai ser uma vergonha, né? Vamos pegar algum número múltiplo de 4, por exemplo, 48. Como é que é ele em binário? Deixa eu ver. Eu vou pegar o 32 e o 16, né? Vamos pegar outro número para ficar mais legal, né? Vamos pegar o 52. Então eu vou pegar 16, 32, 16 dá 48. Aí o 8 eu não pego, 4 eu pego, 2 não e 1 não. Pronto, é esse número daqui. É isso mesmo, né? Só garantir aqui. Só que eu garanti mesmo, para não passar vergonha. Tá tudo certo. É esse número. Vamos testar. Eu tô aqui no Q. Aí, detalhe que o final vai ser o Q0, né? Que é o que é múltiplo mesmo. Eu tô aqui no Q0. Eu li o Q1, o 1, quer dizer, eu li o 1, fui para o Q1. Ok. Eu tô aqui no Q1. Eu li o 1, eu fui para o Q3. Ok? Aí, eu li o 0, eu fui para o Q2. Tô aqui no Q2. Eu li o 1, eu fui para o Q0. Eu tô no Q0, eu li o 0, continuei no 0. Li o 0, continuei no 0. Ou seja, eu terminei no Q0. Não, Thiago, se tu lê o Q2, tu vai pro Q1. Não saiu 1? Em qual ponto? Eu tô aqui no 2, né? Só que É. eu tô lendo esse 1 aqui, ó. Eu não tô lendo 0. Não, pera. É, tu vai ler o 1, então tu vai pro Q1. Ah, eu confundi. Deixa eu ver aqui. 100. Eu tô aqui no Q2, eu li 1, verdade. Eu vou pro Q1. Eu tô no Q1, eu li 0, eu vou para Q2. E no Q2, se eu ler 0, eu vou para o Q0. Então no final eu terminei no Q0. Ou seja, esse bicho aqui tudo que eu fiz, e eu fiz sem pensar. Não sei se vocês perceberam, mas eu fiz só com um algoritmo. Tipo, eu fiz essa quantidade de estados do Q0 até o Q. Se esse aqui for um N, é do 0 até o N-1, né? Aqui é 4, então é até do 0 até o 3. Eu fiz essa quantidade de estados e para cada estado
eu fazia o seguinte: eu pegava um binário que era esse resto aqui e eu acrescentava. Se eu acrescentasse um 0, ele fica o quê? Se eu acrescentar 1, ele fica o quê? E aí eu fazia a ligação. Eu fiz sem pensar assim, sem ter nenhuma estratégia adicional. Só fazendo essa ideia aqui. E deu certo. E dá certo em qualquer questão. Desse formato aqui. Se for 5, vocês vão fazer 5 estados. E para cada estado, você vai pegar um binário que representa aquele resto, né? Você vai acrescentar o 0, você vai ver qual vai ser o resultado e vai colocar. Depois acrescenta 1, você vai ver qual vai ser o resultado e você vai colocar. E só dessa maneira você consegue construir esse autômato. Deu para entender? Deu sim. Pessoal, dessas questões aqui, vocês querem que eu faça alguma? Dessas aqui? Vocês podem praticar, inclusive, com elas. Eu até mandei para o Cenez, eu não sei se ele lembrou de mandar para vocês. Mas caso ele não tenha mandado, são boas questões para vocês praticarem. Tu vai colocar o vídeo no YouTube? Vou. Eu tô gravando aqui. Então acho que não precisa. Acho que a revisão que você fez já peguei assistindo e fazendo. Ok. Aí tipo assim, E vocês... aí, pode falar. as questões dele, das listas que eu mandei, são bem parecidas com essa, né? São. Ok. É isso. Também tem questões de gramática. Eu não falei sobre gramática hoje, mas vocês podem ir lá na monitoria segunda e terça, que a gente pode resolver questões de gramática. Ok. Obrigado, Thiago. Boa noite. Boa noite. Boa noite pra todo mundo aí da revisão, viu? E uma boa prova pra vocês. Valeu, tio.